Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com recursos hídricos. Nosso tema central será a distribuição das águas na paisagem. A início, é importante a gente compreender que a água em nosso planeta se apresenta em três estados físicos. O estado sólido, aí nós temos as grandes geleiras, o estado líquido, o mar, o oceano, os lagos, os rios, e o estado gasoso, na atmosfera. Sabemos também que a água é um recurso renovável, ou seja, constantemente se renova, através dos ciclos hidrológicos ou ciclo da água em nosso planeta. Então, nós vamos aí trazer um conceito básico sobre a questão do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, as águas superficiais terrestres, nos oceanos, os mares, os lagos, ao serem aquecidos pelo Sol, evaporam e se elevam na atmosfera na forma de vapor de água, que se condensa formando as nuvens e quando essas se saturam, acabam precipitando e caindo em forma de chuva, neve ou granizo. Para a geografia, quando trabalhamos com recurso hídrico, é necessário a gente ter alguns conceitos básicos, e esses conceitos nós vamos abordar a partir do momento que discutimos aqui bacias hidrográficas, o uso e o desuso desse recurso. Então, nós vamos começar agora a trabalhar sobre a questão conceitual da bacia hidrográfica. Então, o que seria uma bacia hidrográfica, professor? Uma bacia hidrográfica corresponde ao conjunto de rios, formado por um rio principal, seus afluentes e uma área de drenagem. O rio principal corresponde àquele com maior extensão territorial, desde a nascente, onde o rio nasce, até a sua desembocadura, ou seja, até a sua foz, onde o rio vai lançar suas águas. Os afluentes serão rios menores, que desaguam dentro de um rio principal, e a área de drenagem corresponde às superfícies terrestres que vão receber essa água e vão dar, consequentemente, volume, ou origem nascente desses mesmos rios. Então, vamos lá debater um pouco sobre a questão do processo de infiltração. Então, nós temos aí o solo, o solo vai ser formado por grãos de areia. Entre esses grãos de areia, nós teremos aí ar e água, e quando ocorre a chuva e essa água topa no solo, consequentemente essa água ela acaba ocupando a área que antigamente nós tínhamos aí o ar. Consequentemente, nós temos aí esse processo de infiltração ou percolação da água, vai dar origem aos lençóis freáticos e às águas subterrâneas. Alguns conceitos básicos ainda é importante para esse debate. Por exemplo, é a gente compreender o que é um rio endorreico e o que é um rio exorreico. Um rio endorreico será o rio que um rio endorreico e um rio exorreico. O rio endorreico é aquele que deságua dentro de outro rio, dentro, interno. Então, os afluentes são endorreicos. E exorreicos são aqueles rios que desaguam dentro do mar. Outro dado interessante é a gente compreender que existe, de uma forma, 3 tipos de foz, mas nós vamos estar debatendo as duas principais, rapidinho. Então, nós temos aí a foz. Então, essa foz dessa imagem, ela é uma foz estuarina, pois apresenta apenas uma desembocadura para o mar, ou seja, é livre a saída da água do rio para o oceano. Se nós tivéssemos, por exemplo, um banco de areia ou bancos de areia nesse lugar e tivéssemos várias fozes, nós teríamos aí uma foz deltálica. A exemplo do rio Amazonas e do rio Nilo no Egito, tem a foz deltálica. Ok? Outra característica importante é a compreensão, por exemplo, de rios
que são volumosos o ano inteiro, e rios que podem secar ou congelar durante um determinado período do ano. Nós chamamos, por exemplo, isso de regime hídrico ou regime do rio. Então, por exemplo, os rios temporários ou intermitentes são aqueles que secam, né, que se originam, por exemplo, em uma estação do ano, secam ou congelam. Então, no sertão nordestino, é comum, no período chuvoso, nascer, né? Nós temos aí a presença de alguns rios, e aí quando chega no verão, o que é que acontece? Esse rio some. Mas nós temos também os rios perenes ou permanentes, que são aqueles rios que nunca secam, tá? Então nós temos aí, por exemplo, o Rio São Francisco, né? A bacia do Rio Amazonas, tá certo? Inclusive, falando em bacia, é interessante a gente discutir algumas bacias brasileiras. Então, vou colocar essa imagem e nós vamos discutir apenas algumas aí, tá? Então, nós temos a Bacia do Paraná, que é importantíssima, né? Porque ela ocupa a região sudeste do Brasil, tá? Nós temos aí o Aquífero Guarani, que é o nosso lençol freático de forte importância, tá certo? Nessa região. Nós temos a Bacia Amazônica, que ela é a maior em extensão e em volume do mundo, mas também devemos dar ênfase nessa aula à Bacia do Rio São Francisco, que passa por uma região de bastante escassa, né? Com bastante escassez de chuva, então a água é bastante escassa dentro da região semiárida, tá certo? Inclusive ele é conhecido, né, como Curral do Sertão ou Velho Chico, tá certo? E ele traz prosperidade para essa região, tá certo? Então agora nós vamos deixar um pouco essa parte conceitual e vamos para o uso da água, tá certo? Então, primeiro, qual a importância desse recurso? Então, nós temos aí, com certeza vocês já devem ter lido em algum lugar, tá? Ou ouvido que a água é vida. E a água, de fato, é vida. Tá? Nós observamos que os 3 elementos são fundamentais para a existência da vida no nosso planeta. Então, nós podemos traçar, por exemplo, o uso econômico da água. Qual seria o uso econômico da água? Aí nós temos a questão do transporte, nós temos para a produção agrícola, nós temos para a geração de energia, tá? Qual seria o uso ambiental, né? Consequentemente, todos os seres vivos necessitam para a nossa higiene, tá certo? Para a nossa hidratação, tá? Então, a água ela vai ter uma variedade de utilização para atividade industrial, tá certo? Inclusive, nós vamos estar abordando agora exatamente o consumo desse recurso aqui no Brasil, tá? Então, nós temos aí, 72% é utilizado na agricultura, 11% no consumo animal, 9% no consumo urbano, 7% pela indústria e 1% em outras atividades rurais. Apesar da zona urbana utilizar razoável quantidade de água, é necessário sempre prezar pelo seu consumo consciente, de maneira racional, uma vez que, né, a água doce própria para consumo é muito baixa. Tá? Então, a percentagem de água, por exemplo, dentro da percentagem de água que existe no mundo, nós temos aí que 75% dela, tá? Vai ser composta 97,5% dela vai ser de água salgada. Então, sobra apenas o quê? 2,5% de água doce. E desse 2,5% de água doce, aproximadamente 70% está, né, no estado sólido, está congelada, restando apenas 0,3% das águas superficiais. Então, consequentemente, tá, é um produto muito raro, tá certo? Nós precisamos, de fato, conservar esse recurso para manter a vida no planeta Terra. Raro no sentido de quê? De qualidade, tá certo? O que nós observamos, inclusive, que vai acontecer o processo, né, de ciclo hidrológico, de ciclo da água, ela vai se renovar. Aí qual é o grande problema? O desuso. Porque ela vai chegar na nossa superfície, ela vai deslizar para um rio poluído. E aí, consequentemente,
essa água, né, que está no rio poluído, ela acaba sendo imprópria para consumo, ou nós iremos necessitar de grande quantidade de elementos químicos para torná-la o quê? Potável. Certo? Então, sobre a questão do desuso, nós temos aí também uma imagem. Então, também são várias maneiras que nós degradamos esse recurso, né? Nós temos aí o exemplo do petroleiro, vai lá, nós temos um vazamento de petróleo, que acaba degradando tanto a questão da fauna, né? Da flora e fauna marinha, tanto, né, esse recurso, e os esgotos urbanos, pessoal, tá? Uma percentagem expressiva de cidades não apresentam tratamento de água. E aí lançam seus dejetos, né, seus esgotos sanitários, diretamente nos rios, tá? Fora, tá certo, o uso exagerado dentro da atividade agrícola, a falta de políticas afirmativas, né, para um planejamento sólido, para um planejamento racional sobre o seu uso. E aí, eu lanço uma proposta para vocês, que é exatamente pesquisar estratégias, tá, de manejo adequado desse recurso nas diferentes atividades econômicas. Espero um retorno, espero um feedback de vocês, tá certo? Eu acredito que por hoje foi bastante proveitoso e nós voltamos logo logo com outro conteúdo, tá certo? Forte abraço e se cuida. Tchau, tchau.